Então, por isso, nós hoje encontramos na EJA da contemporaneidade as macropolíticas voltadas a sujeitos que são remanescentes de quilombos, que têm uma história de luta e resistência no país e, por isso, eles constituem sujeitos da diversidade e precisam de atendimentos voltados à preservação da sua cultura, dos seus valores, que não se devem perder nesse tempo tão curto que ainda temos de libertação dos escravos. Mas também temos programas voltados a populações específicas jovens, a populações jovens urbanas, a populações em necessidades especiais, porque privadas da liberdade, pessoas que vivem em áreas ribeirinhas, pessoas que são pescadores e que vão para o mar. Imaginem se nós vamos considerar que o tempo que o pescador passa no mar é falta, como é que vai ser o compromisso dele com a frequência se nós não tivermos uma oferta adequada às suas possibilidades de estudar? E poderíamos enunciar um inúmero conjunto de sujeitos da diversidade no Brasil, entre eles os indígenas, as mulheres que têm necessidades também específicas e que precisam muitas vezes ser atendidas nas suas necessidades de escolarização no horário em que seus filhos estão na escola. Quais são as pessoas hoje na sociedade brasileira que têm a possibilidade de alguém que cuide de seus filhos para que elas possam ir à escola? As pessoas das classes populares normalmente só podem fazer isso ou quando os filhos estão na escola ou caso tenham algum avô, alguma pessoa mais velha que possa estar com as crianças, ou então algum dos filhos mais velhos acaba sendo sacrificado para cuidar dos menores se a mãe insistir em ir à escola. Então essa problemática toda da diversidade é que é hoje considerada quando a gente pensa a EJA do ponto de vista da macropolítica. Então, os programas de alfabetização, os programas de EJA e continuidade são todos pensados para a diversidade de públicos e se oferecem dessa maneira. De que adianta aprender a ler e escrever se não temos programas que possam oferecer livros para que elas possam cuidar da prática da leitura, continuar no exercício de ler e de cada vez mais se desenvolver lendo. Daí os programas de literatura para jovens, adultos e idosos, literatura para todos, programas de livro didático específicos pensados para jovens, adultos e idosos que não os infantilize, usando livros adequados à criança, com exemplos próprios da vida infantil, e todos os outros programas que apoiam a necessidade de os sujeitos terem uma educação de qualidade. Com isso, nós estamos falando do Fundeb, que assegura recursos para a educação de jovens e adultos poderem ter classes e ofertas adequadas às suas necessidades, os programas de merenda escolar, estendidos também à educação de jovens e adultos e idosos, de transporte escolar e muitos outros que chegam à escola, como os programas de dinheiro direto na escola, de ações articuladas, mais educação, escola de tempo integral, enfim, todas essas macropolíticas que precisam se relacionar, ainda que muitas vezes de uma forma tensa, com as micropolíticas municipais. E as micropolíticas municipais e estaduais da educação de jovens e adultos colocam para nós outros desafios. Planos estaduais de educação e municipais, nesse momento estamos na discussão do Plano Nacional de Educação e ainda sem uma clara definição. As questões ligadas à necessidade de que o educador possa ser atendido nas suas necessidades de continuar a se formar e se autoformar para a sua atuação profissional, seja com planos de carreira adequados, com garantia da formação continuada, com benefícios, com progressão na carreira.
Que os conselhos municipais e estaduais de educação pensem nessas especificidades dos sujeitos e nessa diversidade de público e não regulem a educação de jovens e adultos, apequenando as possibilidades que podem ser oferecidas a sujeitos de saberes, de experiências, que podem aportar à escola muitos conhecimentos e dar a eles sistematicidade e continuidade. No nível da escola, o projeto político-pedagógico, os conselhos escolares, que podem contribuir com a organização de uma escola orgânica, integrada com a educação de jovens e adultos e todos os demais níveis de ensino, para que não se pense a educação de jovens e adultos como uma escola outra, diversa da escola que atende ao público infantil. Para isso, a educação de jovens e adultos tem se valido de princípios que garantem a participação desses sujeitos na definição de quais são essas políticas. Então, a participação política na inserção em diferentes conselhos, o controle social que é preciso ser feito tanto no interior da escola, nos seus conselhos, como pelas associações e entidades que devem controlar e regular o poder público, para que se possa garantir que o direito à educação de jovens e adultos não se faça como uma chance ou uma oportunidade, como durante muito tempo foi considerada, ou uma ideia do supletivo antigo que falava em reparar uma oportunidade não tida. Oportunidade e chance são palavras que o mercado preserva bastante bem, mas quando nós estamos tratando de educação, nós estamos no campo do direito. E como tal, o direito não é alguma coisa que deva ser qualificada como chance e oportunidade, porque direito é direito e ponto. E como tal, tem que ser cumprido. E como direito, ele não é para reparar, nem é para compensar nenhum tipo de suposta perda que esses sujeitos tenham, mas é sim para que ele possa se fazer como condição de igualdade de sujeitos e nunca mais como privilégio. Esse compromisso com o direito, essa responsabilidade com a EJA, que é dever do Estado em todas as suas esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Mas não pensar que a oferta se faz igualmente. O governo federal, porque somos uma federação, tem o compromisso de induzir e fomentar políticas públicas, mas a execução dessas políticas cabe a estados e municípios, e é deles que nós precisamos cobrar o direito e o cumprimento do direito e o dever da oferta a todos os sujeitos. Então, essa perspectiva, né, da oferta pública, ela precisa levar em conta a demanda potencial. A demanda potencial é o conjunto de sujeitos que não tiveram a escolarização continuamente numa trajetória regular e, por isso, é preciso planejar a oferta. E planejar no território significa levantar dados para saber onde estão os sujeitos distribuídos no território, porque de nada adianta criar classes, escolas, onde as pessoas que precisam do serviço não podem acessar. Segundo ponto da oferta pública é considerar que é necessário fazer a chamada pública. A chamada pública é exatamente aquela que se faz quando se anuncia na televisão que todos os pais e mães devem procurar as escolas porque está na época de matricular seus filhos. Isso não se faz na educação de jovens e adultos e a gente não considera isso um dever do Estado. E é um dever do Estado fazer a chamada pública. Dizer para todos, você que não pôde estudar quando era criança e que tem desejo de voltar e que quer continuar seus estudos, é seu direito. Procure a escola mais próxima. A escola mais próxima precisa se organizar para lhe oferecer esse direito. Isso é o dever do Estado que nós precisamos aprender a reivindicar.
E, por outro aspecto, a oferta pública deve organizar esse sistema com professores, escolas, horários e turnos variados, para atender justamente a diversidade de sujeitos, seus horários, suas condições de trabalho. Como oferecer só EJA noturna se temos uma gama imensa de trabalhadores noturnos que jamais poderão estar na escola noturna porque estão trabalhando? Como alocar professores efetivos com formação inicial e continuada para atender com qualidade a essa diversidade de público? E como regular para que o recurso arrecadado do Fundeb esteja indo especificamente apoiar e dar qualidade à oferta da educação de jovens e adultos. Então, são muitos os desafios na educação de jovens e adultos na contemporaneidade. Uma delas, eu já comecei a enunciar, é como que a educação de jovens e adultos vai atender a essa população crescente de idosos no envelhecimento da população. Não é pensar simplesmente nos que não se alfabetizaram, mas como atender nas suas necessidades de aprender por toda a vida, de continuar em processos de aprendizado. Como vamos estancar os insucessos da escola básica que não tem mantido na escola pela permanência e com sucesso os meninos que têm garantido a universalização da educação básica? Há um conjunto de jovens, de adolescentes e jovens de 15 a 17 anos que passam pela escola e não conseguem concluir com êxito. Como é que a escola vai regular e relacionar a oferta que está fazendo e considerando que é natural que esses meninos não aprendam com a oferta de educação de jovens e adultos, para que esse conjunto que tem ido à escola não tensione excessivamente a oferta de jovens e adultos dos que não tiveram o direito na infância e mais, não desperdicemos recursos duplamente, porque eles têm o dinheiro investido quando eles estão na escola na idade chamada própria e novamente têm de voltar à escola para concluir o que não foram capazes de ter assegurado quando passaram na escola. Nós temos de pensar qual é a política pública diferente que nós podemos fazer nas escolas públicas fluminenses, estaduais e municipais. Com quem podemos contar? Quem é o nosso público? Esse cidadão de direito, ele precisa, junto conosco, discutir quais são as políticas de educação que ele quer, que ele demanda, que ele precisa. Como incidir nos processos políticos locais para inserir a EJA nas plataformas partidárias? Nós estamos num excelente momento de eleições em nível federal e em nível estadual. Como é que vamos incidir nas plataformas partidárias para que possamos garantir o direito à educação de jovens, adultos e idosos em todos os níveis de governos para os quais vamos escolher os mandatários? E ainda pensar por que devemos educar jovens, adultos e idosos. Decorrente dessa questão, nós precisamos também, como professores, como educadores e agentes de mudança na educação de jovens e adultos, nos perguntar como é a nossa prática pedagógica. Nossa prática pedagógica tem sido pensada para o sucesso ou ela tem sido pensada de uma forma pequena, aligerada, conformada com um pequeno êxito de alguns? De que forma nós, educadores, pensamos um projeto político e curricular adequado à diversidade de públicos? Será que o que estamos produzindo nas nossas salas de aula tem atendido às demandas e às necessidades dos nossos jovens, adultos e idosos? E, por fim, perguntar qual é o nosso compromisso ético como professores, como educadores,
em síntese, como servidores públicos com a população. Como servidores públicos, é a eles, jovens, adultos e idosos, a quem devemos servir. Nossos senhores são todos esses das populações a quem prestamos o serviço público. E esse foco, esse horizonte, nós não podemos mais adiar nem perder de vista. Muito obrigada.